Chega mais que a história de hoje tá super curiosa. Já imaginou? Você tá lá, na hora de ter o neném, na horinha mesmo, com dilatação, bolsa rompida, grito de dor, essa coisa toda. Liga pro hospital e em vez de mandar uma ambulância, eles mandam um táxi. Em vez de vir um médico, vem um taxista. Mas a história não para por aí não. Já ouvi falar de pai ganhar licença maternidade, ou melhor, paternidade? Não tô falando de uns dias só não, tô falando de 16 meses, quase 1 ano e meio. Parece sonho, né? Mas existe isso e eu conto aqui onde que é esse paraíso já já. Aqui no podcast História de Imigrante você ouve histórias de brasileiros que vivem pelo mundo. Tem muita coisa divertida, perrengue, mico, conflito cultural, tem muito romance, tem histórias de amor totalmente inusitadas. Tem episódios tensos que envolvem legislação, preconceito contra imigrantes e também algumas histórias tristes com violência doméstica. A gente procura aqui retratar a vida fora do Brasil, às vezes com uma visão romântica, às vezes de forma dramática ou também com uma pitada de humor. Se você tem uma história e quer me ver contando aqui, manda pra gente. O nosso WhatsApp tá na descrição desse vídeo. E agora, segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje vamos contar a história da Dessi. A Dessi não é brasileira. Nesses 2 anos de podcast, essa é a segunda vez que eu conto aqui uma história de uma pessoa que não é brasileira. Quem já maratonou aqui vai saber. Eu vou fazer até uma brincadeira, ver o que vocês acham. Qual que é o nome da história que eu contei aqui, em que a nossa protagonista não é brasileira? Quem sabe, escreve nos comentários. Pois é, a Dessi é portuguesa e a história dela tá super curiosa, por isso eu abri uma exceção aqui e daqui a pouco vocês vão entender por quê. A Dessi é portuguesa, é casada com um sueco, tem 4 anos e mora na Suécia. Juntos, eles têm 3 filhas. Quando a Dessi estava grávida da primeira filha, Aurora, a Dessi passou uns perrengues no sistema de saúde lá da Suécia. É que lá, diferente de Portugal, do Brasil, dos Estados Unidos, de todos os lugares que eu conheci, se você passar mal, você não pode ir simplesmente até o hospital. Você tem que ligar antes, mesmo para urgência. Aí, minha filha, se tiver sem telefone, sem crédito ou sei lá, sem sinal, eu não sei como é que faz não. Mas penso que isso não deve acontecer na Suécia. E como que a Dessi descobriu isso? Quando ela estava grávida de 4 meses da primeira menina, ela teve um sangramento e bateu lá no hospital. Chegando lá, em vez de ser acolhida, atendida, medicada, não. Ela levou o maior esporro. Tipo, falaram lá, você não pode simplesmente chegar aqui sem agendar, tem que avisar antes, mesmo se for urgente. Mas pelo menos atenderam ela lá. Atenderam assim, fizeram um exame de diabetes e mandaram ela para casa, sangrando. Não fizeram nenhum exame de gravidez, assim, como por exemplo toque, ultrassom, não sei qual procedimento que tinham que terem feito. Mas também não importa, porque não fizeram nada. Ela só foi saber que estava tudo bem com o bebê 2 semanas depois, quando foi na consulta de rotina com o médico. Eu, hein? Imagina ali, você ficar 2 semanas com seu bebê na barriga sem saber se ele está bem ou não. Eu contei aqui para vocês começarem a ter ideia de como é o sistema de saúde da Suécia. Tem outra coisa. Para ter acesso ao sistema de forma gratuita, sem pagar nada, ou você é um cidadão, um sueco, ou você tem que conseguir um número que chama Personal Number. E só tem esse número quem é residente lá. No caso da Dessi, ela não tem. Eu acho que esse personal number é tipo um CPF, foi o que eu entendi dela me explicando. Tem 4 anos que ela é casada e até hoje ela não conseguiu esse documento porque o governo fica questionando se o casamento dela é de verdade ou se é de fachada. Isso porque eles têm 3 filhas, imagina se não tivesse nenhuma. Ela me falou assim: eu já mandei toda a documentação e eles ficam me pedindo provas e mais provas que meu casamento é legal. Eu tô quase mandando um vídeo meu com meu marido ali na intimidade pra eles. Isso porque ela é portuguesa, hein? Europeia igual eles. Mas enfim, sem esse documento ela tem que pagar tudo. Uma consulta sai por volta de 300 euros.
Um parto custa, em média, 2.000 euros. Caro, né? Meu Deus. É ruim por um lado, mas escuta só isso. Lá na Suécia, tanto o pai quanto a mãe têm o direito a 480 dias de licença maternidade. 480 dias. Isso mesmo que vocês escutaram. Eles têm 1 ano e 4 meses para dedicar à criança. Durante esse tempo, o salário cai um pouco. Eles ganham 80%, mas, gente, ficar esse tempo todo cuidando de uma criança é um sonho, né? Pai e mãe, ela me disse que o governo que paga e não tem creche para crianças até 1 ano. E tem mais. Essa licença você pode tirar quando quiser. Tem um prazo, mas não é necessariamente quando o bebê nasce. É você que escolhe. E tem outra. Você pode acumular a licença de um filho com a do outro e emendar só na função pai e mãe. E aí, partiu Suécia? Mas isso é para cidadão, para imigrante eu já não sei como é que funciona. Mas se tem 4 anos que a Dessi, que é esposa de sueco, está tentando tirar um documento, dá para notar que não é fácil conseguir essa regalia. Agora que a gente sabe como as coisas funcionam por lá, deixa eu continuar a história. Depois que a Dessi teve a primeira filha, a Aurora, ela foi para Portugal para ficar lá esse período de licença e engravidou da segunda filha. E a história que eu vou contar hoje é sobre o nascimento dessa menina, da segunda filha do casal. A Dessi tem umas questões que faz a gravidez dela ser um risco. Primeiro, ela tem doença de Crohn intestinal. E o que é isso? É uma inflamação no aparelho digestivo. A pessoa que tem isso tem muita dor de barriga, pode ter diarreia, e no caso da Dessi, ela tem um intestino muito preso e tem que tomar laxante. Ela tem também um negócio que chama prolapso vaginal. Vocês já ouviram falar nisso? É quando o útero é baixo e a musculatura da vagina fica fraca. Quem tem isso corre o risco do útero sair pela vagina, num caso de complicação, claro. Eu, hein? Quero nem imaginar. Por isso a gravidez dela é de risco e exige cuidados. Agora que a gente já conhece um pouco do sistema de saúde da Suécia e já sabe as condições da Dessi, vamos saber o que aconteceu com ela no dia do parto da segunda filha? Aí, depois de ficar um tempo em Portugal, eles voltaram para a Suécia e o marido foi procurar um emprego. Antes ele trabalhava de madrugada, aí com a chegada da Aurora, ele resolveu largar desse emprego e arrumar alguma coisa durante o dia. Nisso, a Dessi estava grávida de 39 semanas. Para ela não ficar sozinha em casa, a sogra dela foi lá ficar com ela e ajudar com o bebê. A Dessi não fala sueco, ela conversa com o marido e com todo mundo lá em inglês. E essa informação aqui é importante para a gente entender aí o desenrolar da história. Ela não fala sueco, pois exatamente no dia que o marido voltou a trabalhar, a bolsa da Dessi estourou. Aí começou a correria, né? Não dá para pegar carro e ir direto para o hospital, lembra? Tem que ligar. A sogra ligou. Alô, é da emergência? A bolsa da menor estourou. Tem água pra todo lado. Do outro lado da linha. E a água tá limpa? A sogra não entendeu aquela pergunta meio fora de tempo. Como assim limpa? A atendente explicou melhor. É, a bolsa. Há indícios de sangue no líquido da bolsa, senhora? A sogra, tensa já com a situação, responde. E como que eu vou saber? E grita. Desce, tem sangue? Entre uma contração e outra, a Dessi responde. Na onde? A sogra insiste. Tem sangue na água? A Dessi responde. Tem sangue. E aquele correio sem fim da agonia continua. A sogra fala para a atendente do hospital. Tem sangue. A atendente precisa de mais informações. Acho que ela ainda não está convencida que a mulher está em trabalho de parto e pergunta. E as contrações, senhora? A sogra responde. Sim, ela tá com contrações recorrentes. A mulher quer informações ainda mais detalhadas. O índice de crianças que nascem em casa na Suécia deve ser grande, né? Porque tá mais fácil parir do que responder esse questionário, hein? E ela insiste. Recorrentes quantos, senhora? Mas, gente, a sogra responde. Recorrentes o tempo todo. Agora a atendente do hospital parece ter se convencido de que a Dessi estava de fato parindo. Ok, senhora, entendi sua necessidade. Mas a conversa continuou meio surreal. A sogra. Então você pode mandar uma ambulância? Com a voz de quem acabou de sair de uma massagem despoluidora, descongestionante, completamente anti-estresse, a atendente responde. Não, senhora, não temos ambulâncias disponíveis, mas podemos mandar um táxi. A sogra não tinha mais o que fazer. Ela concordou, falou lá ok para a mulher do hospital
e gritou para a Desce. Estão mandando um táxi! A Desce achou aquilo estranho. Um táxi? Para buscar uma grávida em trabalho de parto? Mas como a sogra dela não manifestou ali nenhuma estranheza, ela pensou, deve ser normal isso aqui na Suécia, deve ser um táxi como uma enfermeira, um médico, sei lá. Beleza, um tempo depois, o carro chegou. Para a história aqui. Antes de continuar, eu vou ter que explicar onde a Desce mora. A Desce mora num lugar muito isolado, tipo no meio de uma florestinha. Isso é bem comum nos Estados Unidos e, pelo jeito, na Suécia também. Pois nessa florestinha tem a casa dela e mais umas 6 casas. Desse lugar até a cidade é meia hora, só que o hospital não fica na cidade. Ele fica 20 minutos depois. Então, quer dizer, o hospital fica a 50 minutos da casa dela. Guarda essa informação que ela é importante para a gente entender o que vai acontecer a partir de agora. Voltamos lá para o momento da ligação, da bolsa estourada, dos gritos, do táxi. Isso era por volta de 6 da manhã. Era primavera, começo de abril, mas ainda estava muito frio. Coisa de menos 24 graus centígrados. Estava escuro, o sol ainda não tinha nascido. O carro chegou. O motorista era um homem de uns 40, 50 anos e não parecia sueco. Pela aparência física, ele estava mais para russo ou ucraniano. Na hora, entre uma contração e outra, a Desce pensou, cadê todo mundo? Cadê o enfermeiro? O médico? O paramédico? Uma parteira, pelo menos? Cadê? Não, ninguém além do motorista. Deixa pra lá, não dava tempo de perguntar. Importante ali era correr para o hospital. Desce, forrou o carro com uma toalha, ela estava toda molhada, a calça, o sapato, porque o líquido amniótico da bolsa não parava de descer. Ela senta, respira fundo e eles seguem. A sogra fica em casa com a outra filha da Desce. Enquanto passava pela estradinha rodeada de árvores gigantes e às vezes até sinistras, a respiração da Desce estava a 1000 por hora. Coração pulando no peito, liberação de dopamina, adrenalina, a dor vem, vai, desce aperta o que vê pela frente para suportar o desconforto. Dentro do corpo dela, aumento do fluxo sanguíneo, chegava na velocidade de um carro de Fórmula 1. Já do lado de fora, o motorista do táxi parecia que não tinha se dado conta de que tinha uma mulher parindo bem ali, no banco de trás. Ele dirigia super devagar. Lento, tranquilo. Devia ter participado do mesmo curso que a atendente do hospital. Aquele lá, de relaxamento anti-estresse, só pode. O homem estava quase meditando. Aí você pergunta, por que a Desce não manda esse homem pisar no acelerador, engatar a quinta, voar até o hospital? Porque a Desce não fala sueco e o homem não falava inglês. Então, ela fez o que dava para fazer. Gritava de dor. Foram 30 minutos assim, no breu, na estrada, até chegar na cidade. Chegando lá, o homem, já não satisfeito com a calma que dominava a alma dele, para o carro. Hein? Pior, para e fica parado. A Desce pensou que... Na minha cabeça estava assim, isso é um sequestro, tráfico humano. Leva uma, ganha 2. Aonde vão me levar? O homem saiu do carro e encostou na porta do motorista. A Desce continuava no banco de trás, atrás do passageiro. A rua estava vazia, tudo extremamente quieto. Na cabeça dela era, esse homem está esperando um fogão chegar e me levar. O que eu faço? Corro igual nos filmes de suspense? Abro a porta e dou um salto para fora, saio disparada, sentido a mata e desapareço? Essa era a única saída. Mas tinha um detalhe. Como ela ia fazer isso com aquele barrigão? Em trabalho de parto, e lembra que ela tem aquele problema, né, de fraqueza muscular pélvica. Então, se ela saísse correndo, era capaz do bebê nascer no meio da correria, e até do útero sair ali, né, pelo canal da vagina. Não, definitivamente, esse não era um bom plano. Isso não era nem uma opção a ser considerada. Aborta a ideia. Desce e tenta se acalmar. Como se desse para acalmar nessas circunstâncias. Olha para os lados e vê um casal de meia idade se aproximando. A mulher usa um lenço na cabeça, é muçulmana. Ela pensa, deve ser, de um país árabe. O homem deve ser o marido. Eles entram no carro. O homem no banco da frente, a mulher no banco de trás, ao lado da Desce. O carro sai sem a Desce ter a menor ideia do que está acontecendo.
A Dessi tá de moletom bem largo, então no primeiro momento não dava pra mulher saber que tinha uma grávida ali no carro. Não até o primeiro grito. Se a coisa estava meio estranha até aqui, com um clima meio de suspense, agora vai ficar um pouco cômica. Porque a Dessi berrou de dor. A mulher perguntou alguma coisa em sueco. O homem da frente berrou em árabe. E a Dessi, que não fala sueco nem árabe, respondeu qualquer coisa em inglês. Foi só aí que a mulher entendeu que tinha uma grávida em trabalho de parto dentro do carro, porque ela viu a situação. E também, ela falava inglês. A contração passou e veio silêncio até o próximo grito. Quanto mais a Dessi gritava dentro do carro, mais o homem da frente gritava em árabe. A mulher desatou a gritar em árabe atrás. Daí, além dos gritos de dor, começou uma gritaria louca dentro do carro. Àquela hora da manhã, as janelas estavam fechadas, óbvio, porque acho que o povo ia até acordar nas casas. A Dessi acha que o homem gritava para ela parar de gritar. Daí a mulher dele gritava junto para ele parar de encher o saco. Gente, imagina essa cena. Sei lá, eu não fiz parto normal, mas eu fico imaginando, na hora do sufoco, a gente só quer uma pessoa assim, mais próxima da gente ali no lado, né, pra apoiar, principalmente, né, pra não, sei lá, pra gritar junto, mas entendendo a nossa dor, não pra gritar em outra linha, pra gente parar de gritar. Eu dou risada aqui, mas eu dou risada de nervoso. E foi assim até chegar ao hospital. Sim, eles foram realmente pro hospital. Chegando lá, a Dessi foi colocada numa cadeira de rodas e levada direto para a obstetrícia. 16 minutos depois, o bebê nasceu. 16 minutos. Por muito pouco, ela não ia ter filho dentro daquele carro de maluco, meio Torre de Babel. A filha da Dessi nasceu toda saudável, com 3,5 kg e 51 centímetros. Grande, né? Eu achei bem grande. Ela chama Avery. A Avery está hoje com 2 anos e depois da Avery, a Dessi já teve mais uma menina que chama Bellatriz Stella. Mas no caso da Bellatriz foi tudo certo, sem cenas de suspense. O pai das meninas conseguiu outra licença paternidade, porque é acumulativa, como eu disse para vocês lá no começo. Então, sei lá, ele tem aí mais uns anos pela frente para ficar com as 3 meninas sem precisar trabalhar. Se essa moda pega, ia ser bom, hein? Fala aí, o que vocês acham dessa licença paternidade no Brasil? Será que funciona? Essa foi a história da Dessi. Na semana que vem, o episódio é um mix de romance com desilusão. E o final é surpreendente. Foi uma reviravolta, assim, louquíssima. Acho que é o final mais inusitado que eu já contei aqui. A história se passa no Brasil, nos Estados Unidos e na França. Eu conto tudo na próxima quinta-feira. Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.